normalmente, os líderes que se destacam, que são atípicos ali no ambiente de trabalho dele, ele é um líder muito diferenciado no sentido de se comprometer. Ele não se contenta em fazer o básico, ele faz além do básico. Ele é um líder que normalmente ele sugere, ele coloca soluções, ele se posiciona, mas sabe como se posicionar. E acima de tudo, ele está ali para formar equipes de alta performance e subir de cargo, ele quer crescer na carreira, ele já tem uma visão a partir do momento que ele está ali como líder. Então a posição dele é diferente, ele não se intimida diante dos desafios, muito pelo contrário, ele tem essa sede, essa necessidade de aprender com cada obstáculo que ele enfrenta na carreira dele, e ele faz sempre a mais daquilo que foi solicitado para ele. Então observe, todos os líderes que se destacam na carreira, eles têm pontos em comum. E aí? Sejam bem-vindos a mais uma live dos líderes atípicos. Aqui, como em qualquer outro programa que eu toco aqui nos meus canais, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a formar uma equipe de alta performance e subir de cargo na sua carreira. Eu sou a Naice, caso você ainda não me conheça. Então nessa live dos líderes atípicos, eu vou comentando cada um dos capítulos do meu e-book, que é um livro digital, onde eu desenvolvi todos os passos que eu, Naice, consegui seguir e que me fez crescer por 10 vezes ao longo da minha jornada como líder. Todos os dias aqui no Instagram, eu vou tocar essa live por 10 dias. Comecei ontem o primeiro episódio e até o dia 31/7. É uma live de aquecimento, onde eu estou aqui trabalhando a metodologia de trabalho que eu vou explorar em detalhes no meu lançamento lá na primeira semana de agosto. Então eu estou primeiro aqui fazendo um aquecimento, porque se você tiver o entendimento desta base, você estará lá na jornada do líder de alta performance, que é o evento de lançamento oficial do meu curso online e também das mentorias que eu conduzo. Certamente você estará lá acompanhando e tendo pleno entendimento de tudo que eu vou explorar. Eu falarei bastante de oportunidades e para você conseguir oportunidades cada vez melhores na sua carreira, você precisa ter qualificações. E os 7 passos que eu vou te ensinar aqui na live, a partir do meu e-book, que eu desenvolvi com muito carinho, pensando em te ajudar na sua jornada de líder, como eu disse, não é fácil, é uma jornada simples, mas nada fácil. Com certeza você vai se diferenciar e aproveitar as oportunidades. Se não dentro da empresa que você está, com certeza o mercado tem oportunidades, mas para líderes que estão qualificados. Eu vou trazer aqui assuntos que têm relação total com você que é líder, né? Para te ajudar realmente aí a desenvolver o seu dia a dia de uma forma mais leve, dando a oportunidade para você também interagir aqui comigo. Então ontem eu comentei aqui sobre os 3 pilares, que são as 3 habilidades que eu realmente desenvolvi e percebi como pontos comuns dos líderes que mais se destacaram na carreira. Então foram essas 3 habilidades, que é o controle emocional, a análise crítica e a liderança transformacional. Essas 3 habilidades realmente me fizeram me diferenciar na minha carreira e eu pude, através desses passos que eu vou compartilhar com você aqui no Instagram, eu vou compartilhar com você quais foram esses passos que me tornaram uma líder realmente diferenciada, conquistar promoções ao longo da minha carreira e ao mesmo tempo transbordar os meus conhecimentos na vida de outros líderes que querem e permitem e têm o coração ensinável, né? Porque se tem uma coisa que o líder tem, grande parte deles é o ego. Então o líder acha que pelo fato dele ter conseguido subir um degrau, ele já sabe tudo, ele não precisa mais ser ensinado e acha que ele tem que aprender sozinho. Então eu demorei 15 anos para eu conseguir projetar a minha carreira, saindo do patamar, a partir do momento que eu me tornei líder, de supervisora a gerente. Então foi uma jornada de 15 anos. E já que eu sei o caminho, que eu consegui crescer profissionalmente, por que não transbordar na vida de outros profissionais, diminuindo, né, essa curva, esse tempo de aprendizagem? Então você não precisa demorar 15 anos para você conseguir galgar patamares muito maiores na sua carreira, desde que você permita que uma outra pessoa realmente te ajude. E olha, se eu tivesse uma Naice na minha época para me ajudar, com toda certeza eu teria ido muito mais longe, viu?
Então, boa noite para você que está aqui me acompanhando na live ao vivo e para você que não teve condições de entrar na live por alguma razão, eu vou subir posteriormente esse vídeo em todas as minhas redes para divulgar e para que você tenha a oportunidade de acompanhar, né, essa live dos líderes atípicos, esse e-book que eu estou aqui trazendo os temas. Ele é comercializado, mas de maneira exclusiva para você. Eu vou passar cada um dos capítulos aqui do meu e-book e vou compartilhar com você para que você conheça na íntegra a base daquilo que realmente me formou como líder e principalmente o fundamento, né? Porque é claro que a liderança de equipe são cursos, são estudos, são mentorias, é você errar, é você aprender. Então tem um conjunto de fatores que formam uma liderança de equipe. Mas você precisa ter um fundamento. E qual foi o meu fundamento? Aquilo que deu certo, aprendendo com os meus erros, aprendendo com os erros de outros líderes e aprimorando as minhas habilidades através de cursos e mentorias e tudo mais que me fizeram realmente crescer, né? Aprender o caminho e agora chegou o momento de eu te ensinar, de eu transbordar o meu conhecimento na sua vida também. Bom, e hoje eu quero começar aqui fazendo 3 perguntas para que você reflita. Essa parte do e-book, que está na página 9, eu começo perguntando assim, por que você faz o que você faz? E por que essa pergunta é importante? Ela é uma reflexão que traz o seu entendimento se realmente a fase e o processo que você está entrando, caso você esteja iniciando, ou o processo que você já faz parte, se realmente é o que faz o seu coração cantar. Se realmente é aquilo que você quer para a sua carreira. Porque a liderança de equipe, mais do que um cargo, ela é uma missão. Então você vai liderar pessoas que têm personalidades diferentes, que têm necessidades diferentes e que você como líder precisará ter a sensibilidade e aí por isso que as 3 habilidades que eu comentei na live de ontem têm total relação com isso, onde a partir do seu equilíbrio emocional, você aprendendo a desenvolver essa habilidade, você vai desenvolver isso nos teus liderados e formar sucessores mais preparados do que você. Uma vez que você encontrar o caminho que dá certo, você tem por obrigação como líder passar isso para os seus liderados e desenvolver neles as habilidades que à medida que você for desenvolvendo em você, eles também consigam aprender e até mais rápido do que você demorou, né? Então a primeira habilidade, ela é essencial para você chegar à conclusão por que você faz o que você faz. Aí a segunda habilidade, que eu também comentei em detalhes na live de ontem, é a habilidade de análise crítica, associada à terceira habilidade, que é a liderança transformacional. Então, quando você tem essas 3 habilidades, cabe essa reflexão. Por que você faz o que você faz? Né? Se hoje você decidiu se tornar líder de equipe, por que você tomou essa decisão? O que está por trás dessa decisão? É simplesmente o cargo? É um salário um pouco melhor do que de repente o que você ganhava quando você não estava na posição de liderança? Então você precisa refletir. E aí eu coloco 3 perguntas para a sua reflexão. Você quer continuar fazendo o que você faz, mas de uma forma diferente? Então essa é a primeira pergunta que você precisa refletir. A segunda, você quer continuar fazendo o que você faz da mesma forma que você sempre fez? Ou tem uma terceira alternativa aqui. Você definitivamente não quer mais continuar fazendo o que você faz e só atua na função como líder de equipe até surgir algo melhor ou em sua área de formação. Então, essas 3 perguntas, elas são fundamentais que você responda. Por quê? Porque se você escolher qualquer resposta diferente da alternativa 1, né, que é você quer continuar fazendo o que você faz, mas de uma forma diferente. Isso significa que como líder você está ciente de que realmente você escolheu a posição certa, o cargo certo, mas que você quer, por alguma razão, mudar a forma de atuar. Boa noite, Thali, tudo bem com você? Seja bem-vinda à nossa live dos líderes atípicos. Então não é uma live para qualquer líder e que bom ter você aqui
sendo uma líder atípica que está aqui às 21 horas comigo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas abriu mão de um tempo para estar aqui comigo. Gratidão pela sua participação. Eu quero aqui provocar essa reflexão, porque se você que é líder não tem noção, muitas vezes, por não ter passado por alguma situação, dos desafios e obstáculos que você vai enfrentar na sua carreira, é muito importante que você tenha essa resposta muito clara com você. Você quer continuar fazendo o que você faz, mas de uma forma diferente, porque o líder atípico, ele sempre procura formas diferentes de fazer. Aqueles líderes acostumados e que têm aquela famosa síndrome de Gabriela, sempre foi assim, eu sempre vou fazer assim, ele acaba trabalhando no automático, porque ele entra no ritmo de todos que estão ali ao seu redor, ou pelo menos da grande maioria. E quando você se alia à maioria, você está fazendo nada além da média, nada além do básico. Então, como um líder atípico, você precisa olhar o que a maioria faz, sim, mas como forma de aprender. E a partir daí, complementar com outros aprendizados, com aqueles formatos que mais deram certo. E uma dica que eu dou, que é algo que eu sempre fiz a partir do momento que eu comecei a trilhar essa carreira de liderança, foi olhar o que os líderes que mais se destacavam tinham em comum. Porque eles têm pontos em comum. Normalmente, os líderes que se destacam, que são atípicos ali no ambiente de trabalho dele, ele é um líder muito diferenciado no sentido de se comprometer. Ele não se conforma, ele não se contenta em fazer o básico, ele faz além do básico. Ele é um líder que normalmente ele sugere, ele coloca soluções, ele se posiciona, mas sabe como se posicionar. E acima de tudo, ele está ali para formar equipes de alta performance e subir de cargo, ele quer crescer na carreira, ele já tem uma visão a partir do momento que ele está ali como líder. Então a posição dele é diferente, ele não se intimida diante dos desafios, muito pelo contrário, ele tem essa sede, essa necessidade de aprender com cada obstáculo que ele enfrenta na carreira dele, e ele faz sempre a mais daquilo que foi solicitado para ele. Então observe, todos os líderes que se destacam na carreira, eles têm pontos em comum e o comprometimento é um dos pontos mais comuns que existem. Porque você não precisa ser o melhor, né? Você não precisa ser o melhor no sentido de competitividade. Você pode ser um líder excelente, que você vai no seu tempo, devagar, sem pressa e sem pausa, do que aqueles líderes que aceleram na carreira, que acham que a corrida de ratos, né? Ele precisa estar sempre na frente, e aí chega um momento que ele estagna, que ele não consegue crescer, que ele não vê mais horizontes para ele. E isso é muito ruim. Então, você não precisa ser assim. Eu me uso muito como exemplo. Eu demorei 15 anos ao longo da minha trajetória, porque eu sempre quis ter muita consistência naquilo que eu fazia. Então, eu não tinha pressa. Eu sabia que as coisas aconteceriam no tempo certo, quando de fato deveria acontecer. E você, como líder, precisa ter isso muito claro. Tá tudo bem se outras pessoas forem promovidas primeiro, está tudo bem se outras pessoas conseguirem destaques na carreira primeiro do que você. O que você precisa se preocupar é com a sua excelência em tudo que você faz, o nível de comprometimento que você precisa ter para que, naturalmente, as coisas comecem a acontecer na sua carreira. É simples assim. Então, não gere ansiedades, né, gerando expectativas de um futuro que nem aconteceu ainda, e também não sofra pelo que ainda não aconteceu. O que já passou, traga como aprendizado para que você faça e aprimore cada vez melhor, né, ao longo da sua carreira. Então, a sua resposta, considerando essas 3 perguntas, ela é fundamental para fazer sentido o que nós vamos ler aqui, né, ao longo desse e-book. E aí, ontem eu falei dos 3 pilares, né, que eu já comentei aqui no início, e eu não quero me repetir aqui nos pilares, já vou passar para os 7 passos. Então, na página 12 do meu e-book, eu começo a falar dos 7 passos.
O que eu vou compartilhar com você nas próximas páginas desse e-book pode literalmente acelerar os seus resultados como líder de equipe. Então aqui eu chamo a sua atenção. Hoje eu vou explorar, dentro do tempo que eu me propus aqui, em torno de 30 minutos a 40 minutos, o passo 1. Eu vou começar falando sobre ele. Então, no e-book, eu faço uma introdução dos passos da seguinte forma. É um fato que o líder de equipe tem diversos indicadores para acompanhar. Imagina, né? Se não tem. E mais do que isso, deve garantir os objetivos estabelecidos pela empresa através das metas entregues. Então, mais do que você ter o dia a dia para você entregar resultados, para você desenvolver uma equipe, a empresa espera que você de fato entregue metas. Então, na página 12 do meu e-book, eu deixo isso muito frisado, né? Então, você está lá para entregar metas. Por outro lado, são poucos os líderes de equipe que buscam seu autodesenvolvimento, ou seja, o seu investimento em cursos, em mentorias, porque não coloca isso como uma prioridade. E a maioria utiliza discursos de que, eu não tenho dinheiro para investir no meu autodesenvolvimento, o meu orçamento já está comprometido. Na verdade, não é uma prioridade para você, porque se fosse, quando a gente tem interesses em algo que realmente é uma prioridade, a gente arruma um jeito, né? Então, é muito isso. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpas. E desculpas é a coisa mais fácil que a gente tem de arrumar. Então, não espere que a empresa invista em você. Quando você fica esperando que a empresa dê treinamentos, a empresa me contratou, eu vou ficar pagando para eu ser treinado, gente, você está investindo em você como profissional. Não é para a empresa. O conhecimento que você vai adquirir, você vai levar com você para onde você for. É a empresa quem está perdendo um profissional qualificado, cada vez mais preparado. Então, comece a olhar o autodesenvolvimento com uma ótica totalmente diferente, né? Você vai sair da média, saindo da média e fazendo de fato alguma diferença, praticando o aprendizado no seu campo de batalha. Então, o treinamento, os cursos, tudo aquilo que você aprende na teoria, o seu campo de batalha, a empresa que você está atuando, ela vai servir como, de fato, uma prova daquilo que você está aprendendo. Você vai conseguir, no seu campo de batalha, aplicar aquilo. Porque esse é o grande segredo. Qualquer metodologia de trabalho, o que você aprende em cursos, pode até fazer sentido para você, mas se você não coloca em prática, você não consegue aprimorar. Então, é muito importante que você tenha esta ótica. Boa noite, Thiago, você está bem? Bom ter você aqui, seja bem-vindo. E aí, eu continuo, né, aqui na live dos atípicos, fazendo a leitura do meu e-book. E se você chegou até aqui, eu comento ainda na página 12, já pode considerar um dos poucos líderes diferenciados. Por quê? Alguns líderes compraram o meu e-book, né? Esse que eu estou aqui fazendo a leitura, para detalhar mesmo e você entender toda a base de construção da minha carreira profissional. E o líder que dedica um tempo, e não precisa ser muito tempo, gente. Quantas horas a gente dedica olhando o celular, muitas vezes trocando mensagens, simplesmente zapeando nas redes sociais, esses videozinhos mais curtos, né? Assim, cara, quando a gente olha, já passou uma hora do nosso tempo e a gente nem sequer percebeu que poderia estar sendo investido numa leitura, em algo que realmente vai te aprimorar. E eu sei que a educação não é algo que viraliza, né? Então é por isso que o meu foco são líderes atípicos. Eu de verdade não tenho a menor pretensão de viralizar na internet. O meu objetivo quando eu decidi vir para as redes sociais e transbordar todo o meu conhecimento é numa linha de educação mesmo. É mudar a mentalidade da maioria dos líderes que vive essa corrida de ratos insana dentro das empresas e acha que está tudo bem. Então, a gente não pode trabalhar dessa forma. A qualidade de vida nunca esteve tão em alta. Então, você que é líder, você precisa ser o exemplo para a tua equipe, se sentir inspirado em querer se tornar um líder também. Só que a maioria não quer se tornar líder. Quando a gente faz o questionamento, né? O que você quer na sua carreira? Poucos deles dizem que eles querem se tornar líderes. Por quê? Porque eles olham no líder
a loucura que é o dia a dia de uma liderança, não consegue organizar a rotina de trabalho e isso faz com que a gente assuste os nossos liderados. Então, quando eu vim para a internet, é porque, cara, eu vivi isso por 15 anos dentro das empresas, atuando na liderança de equipe e vendo a grande maioria dos meus pares, que também eram líderes, trabalhando dessa forma insana, que eu não me conformo. Eu não me conformo, porque dá para ser diferente, é possível ser diferente, apesar da maioria não acreditar num formato diferente, num formato de trabalho diferente, porque faz aquilo que é mais fácil. O que é mais fácil? É entregar uma tarefa. E aí ele não se preocupa em negociar para entregar de fato com uma qualidade, para ter um fundamento, para ter uma lógica por trás, para ter a excelência que as empresas esperam, embora elas não cobrem, porque tem um contraponto, né? Ao mesmo tempo que elas esperam a excelência na entrega, elas também cobram insanamente para que você entregue os resultados, muitas vezes a qualquer preço. Por mais que a empresa não declare isso, ela vai cobrar isso de você. Então, é importante ter claro que qualquer ação que você vá realizar dentro da sua equipe, é necessário que você seja intencional, ou seja, saiba o que será tratado e direcionado pontualmente ou coletivamente, com o objetivo de bater metas, sempre. Então, se o teu foco como profissional, não como líder especialmente, né, não está em bater metas com a sua equipe, isso pode gerar para você prejuízos consideráveis, né? Inclusive, a empresa avaliar você como uma pessoa que assumiu uma posição sem estar preparado. E isso é muito ruim, né? Então, os passos que eu vou detalhar a seguir, eles estão divididos em 3 etapas que eu chamo de PPA. E você vai aprender o seguinte: o PPA é a sigla, né, que eu dei para planejamento, preparação e ação, que são as 3 etapas fundamentais para qualquer iniciativa que você como líder vai tomar dentro da empresa. Então, no planejamento, eu vou detalhar os passos 1 e 2 do método, e aí eu estou falando de como levantar dados históricos e como fazer análise desses dados. Na fase de preparação, eu vou explorar aqui os passos 3 e 4 do método, e aqui eu estou falando do agrupamento de acordo com os gaps e as necessidades que você identificar, e como criar ou implementar um plano de ação, usando um modelo padrão, até para facilitar a forma como você vai implementar isso. E na parte de ação, eu exploro os passos 5, 6 e 7 do método, que é como firmar compromissos, como conduzir feedbacks estruturados e como retroalimentar todo esse processo, que é o que vai fazer efetivamente você ter visibilidade dentro da empresa. Porque assim como o hábito ruim, aquele de trabalhar no automático, onde todos os dias você chega e já sai fazendo, você também pode aprimorar os hábitos bons. E você desenvolver hábitos bons dá trabalho, não é fácil. Então, você precisa realmente persistir. Para você criar hábitos bons, assim como você tem muitas vezes no seu dia a dia hábitos ruins, você precisa criar a recorrência. E o passo 7, ele existe exatamente para te dar base para essa recorrência. Então, o PPA ele existe para facilitar ainda mais a prática do método com a sua equipe. Resultado é sempre consequência de ações. E eu friso muito isso, porque o líder ele tem esse hábito de entrar pilhando as equipes para a entrega de resultados. Quando, na verdade, você deveria se preocupar com o PPA, com as ações que você vai implementar para que, por consequência, você tenha os resultados. Então, eu recomendo fortemente que você siga o PPA para formar equipes de alta performance e subir de cargo, mesmo que você esteja frustrado com a equipe ou se você está iniciando um desafio novo no trabalho e não enxerga ainda você crescendo na sua carreira. Mas acredite, no fundo, todo profissional que inicia a sua carreira profissional deseja um crescimento. Não faz sentido você estar numa empresa para ficar estagnado, né? Com a sua equipe e com resultados que você vem entregando como líder. Então, foque na alta performance da sua equipe. No primeiro passo, que é o passo que eu vou detalhar hoje aqui, a gente vai falar de dados históricos, né?
E aí na página 13 do meu e-book, eu coloco lá, comece entendendo o seu estado atual. E esse ponto é muito importante, porque se você simplesmente sai compilando dados, né? Você pega um relatório A e junta com o relatório B para você ter lá os dados que você precisa para fazer a gestão da sua equipe. Isso acaba sendo muito superficial. Se você não entende o teu estado atual, sempre em relação a uma meta. Então, qual é o teu estado atual? Você está com pequenos desvios em relação à meta, ou o teu desvio é muito grande? Você está projetando entregar a meta ou não? Quando você analisa os teus dados históricos, a equipe que você hoje está à frente entrega resultados ou nunca entregou? Por que essa análise é importante? Quando você levanta os dados históricos, entendendo o teu estado atual, você vai aliviar a tensão de ter uma equipe onde você vai precisar desenvolver todo um trabalho de performance com eles. E aí, ao longo da leitura aqui do e-book, entendendo cada um dos passos, você vai entender como faz todo sentido. Então, é muito importante que você reconheça o teu estado atual. E tá tudo bem se o teu estado atual é de não entregar resultados ainda, né? Então você vai começar um trabalho com a tua equipe. Não se compare. A pior coisa que você pode fazer como líder é se comparar com pares que estejam entregando resultados. Tente entender com eles o que eles fazem de diferente que você pode trazer para aprimorar a tua forma de atuar com a tua equipe. Mas, acima de tudo, você tem a responsabilidade direta de entregar os resultados com a sua equipe. Isso por si só já é pressão suficiente para você ficar colocando mais pressão ainda. Então, entenda e reconheça qual é o seu estado atual. E a partir disso, você vai desenvolvendo os demais passos que a gente vai explorar juntos aqui para você entender como é simples. Não é fácil, mas é muito simples você desenvolver um trabalho de gestão muito consolidado com as pessoas da sua equipe. Não importa se você conhecia essa equipe, não importa se é uma equipe que você está recebendo agora ou se você já é um líder mais experiente. Eu sigo aqui na página 13 do e-book, eu comento que, alinhando esse detalhe fundamental, se tiver dúvidas quais são os indicadores primários do seu negócio, pergunte ao seu líder imediato. É muito importante que você saiba quais são os indicadores primários. E o que eu chamo de indicadores primários? São aqueles indicadores principais que você não pode deixar de entregá-los. Então, quando você tem o conhecimento dos indicadores primários, vai ficar muito mais fácil de você definir as prioridades dos KPIs ou dos indicadores que você, junto com a sua equipe, terão que focar. Então, vamos primeiro ao passo do método, que é o levantamento de dados históricos da sua equipe e da operação para medir como a sua equipe está em relação ao resultado realizado da operação, que é a média dos resultados de todas as equipes. Essa comparação fará você entender se a sua equipe contribui ou prejudica com o resultado geral da empresa. Então, a primeira análise, entendendo ainda o seu estado atual, é o resultado que a minha equipe está entregando hoje. E aí eu estou falando do teu resultado como líder, que é a média do resultado de todos os integrantes da sua equipe, comparado ao resultado da operação, que é a média de todas as pessoas que compõem aquele negócio, é igual, maior ou menor. E aí você vai entender se você está puxando, alavancando ou está na média do resultado da operação. Então, quando você faz essa primeira análise, é importante que você use esse mesmo critério para você definir dos integrantes da sua equipe quais estão na média, quais estão contribuindo positiva ou negativamente para os resultados da sua equipe. E aí, quando a gente for explorar um pouco mais os próximos passos, você vai entender a importância e como tudo se conecta a partir desta análise crítica, que é um dos pilares importantes, uma das habilidades que você como líder precisa desenvolver. Análise crítica do seu estado atual, comparando a média dos resultados da sua equipe, que é o teu resultado como líder, com a média dos resultados da operação, que é a média do negócio como um todo que você está integrando. Então, quando você tem esta informação, você vai considerar o levantamento dos últimos 3 meses fechados, pelo menos, além do resultado parcial acumulado do mês vigente, mais
o resultado do dia a dia, para acompanhar as variações diárias ao longo do mês, comparando sua projeção do mês vigente com os resultados entregues nos fechamentos dos meses anteriores. Essa medição fará você entender se a sua equipe está melhorando ou não em relação ao mês, ou se o mês atual é o melhor comparado aos últimos meses. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você faz o levantamento histórico dos últimos 3 meses, depois que você entender o seu estado atual, você vai conseguir verificar se você está dentro de uma projeção de meta, e se não estiver, o que você precisa analisar desses 3 meses que você já levantou o histórico. Qual foi o seu melhor mês? Então, não estou projetando a meta no mês vigente. Então, eu vou olhar no meu histórico qual foi o meu melhor mês de entrega. E a partir daí, você vai estabelecer uma quebra de recorde, um compromisso com a sua equipe. E aí, é muito importante que você, como líder, saiba. Vamos supor que você deveria entregar, falando aqui de qualidade, 85%. Você está projetando neste mês 80%. E no seu melhor mês histórico, você já tinha entregue 82%. Ainda abaixo da meta de 85%, mas melhor do que a sua projeção do mês vigente. Então, você vai estabelecer para o mês vigente, você entregar o melhor resultado comparado ao trimestre. Isso por si só já vai te dar uma segurança quando você for apresentar os seus resultados, e se você colocar isso numa visão gráfica, você vai mostrar um gráfico ascendente e não aquele gráfico que parece um eletrocardiograma, né? Então, você vai sempre explicar esse racional para quem quer que você apresente esse resultado, seja para a sua equipe, seja para o teu líder imediato. Você vai sempre mostrar qual está sendo o parâmetro. Então, eu estou aqui comparando com o meu melhor mês, que foi o mês XPTO, já que eu não estou ainda projetando a meta. Então, para eu conseguir chegar na meta, eu vou seguir alguns passos. E o primeiro passo é eu quebrar o meu próprio recorde em relação ao mês XPTO, que foi o meu melhor mês. E aí, depois que você alcançar essa quebra de recorde, depois que você quebrar efetivamente esse recorde, aí você vai falar com a sua equipe, pelo menos com aquele grupo de integrantes que não está conseguindo entregar a meta, você vai falar de compromissos. E somente depois você vai falar de metas. Isso vai fazer com que eles enxerguem que é possível, o seu crescimento será gradativo e, acredite, muito consistente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Beleza, feito esse levantamento e já com a definição do grupo de indicadores, que vamos chamar de indicadores primários, como eu já expliquei aqui, você deverá definir também o segundo grupo de indicadores que, embora sejam importantes, não são os primários, ou seja, não são aqueles indicadores que têm prioridade na sua entrega para o seu modelo de negócio. E você vai chamar esse segundo grupo de indicadores secundários. Então, os primários são aqueles que você vai dar prioridade de entrega e os secundários são aqueles que são importantes, que você não pode deixar de acompanhar, mas se você tiver que garantir os pratinhos no alto, serão os primários. Sempre, isso é uma regra, tá bom? Boa noite, Ricardo. Bom ter você aqui. Seja bem-vindo à nossa live. Essa é uma live onde eu estou fazendo um aquecimento para o meu lançamento oficial do meu curso online, acompanhado de algumas mentorias que eu vou explicar um pouco melhor neste lançamento. Então, essa é uma live de aquecimento. O que eu estou fazendo aqui é a leitura do meu e-book, que é o fundamento, onde você, chegando lá no lançamento, com esse entendimento de cada um dos passos e de tudo que eu estou explorando aqui com você nessa live que eu estou chamando de live dos líderes atípicos, você já chegará lá na jornada do líder de alta performance, que é o evento de lançamento do meu curso online, preparado e municiado de todas as informações que você precisa para conseguir acompanhar a jornada muito mais assertivamente, tá? Continuando aqui a leitura do e-book. É importante frisar que entregar resultados a qualquer preço não é sustentável e trará uma imagem muito negativa a você como líder de equipe. E quantas vezes, se não aconteceu com você, você já presenciou outros pares teus que também têm esse pensamento? Eu preciso entregar resultados. É aquela história, né? Se o pato é macho ou fêmea, não me interessa, eu quero o ovo. Então, isso é o típico, eu vou entregar resultados a qualquer preço. Isso vai
te custar um preço altíssimo. Primeiro, que os teus resultados não serão entregues de maneira sustentável. Segundo, que em algum momento a casa vai cair. E aí? Como vai ficar a tua imagem como profissional, né? Então, é muito importante você ter essa preocupação de fazer a entrega de resultados de maneira muito consistente, tá? Fazer certo sempre dá certo, embora dê mais trabalho num primeiro momento, já que fundamentar é o que garante uma estrutura forte e segura, mas depois que vira um hábito, você apenas vai administrar e a sua equipe e as suas demandas, literalmente falando. Pensa na construção de uma casa, né? Antes de você vir com a estrutura, e aí dependendo do fundamento, que é a parte mais trabalhosa, você vai poder construir a estrutura do tamanho que você quiser, mas para isso você precisa planejar o tipo de fundamento que você vai fazer. Claro que eu não sou expert, né, nessa parte de construção, mas a gente sabe que o básico para construir uma casa muito bem fundamentada é você ter um fundamento, uma base muito consolidada. Então é isso que você precisa ter clareza. Não adianta você querer construir resultados se você não tem um fundamento muito bem estabelecido com a tua equipe. É esse o foco que você precisa ter. Então lembre-se sempre que a tua equipe vai ser o reflexo daquilo que você faz como líder. Então a tua equipe vai ser o teu espelho. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? E não é por acaso, né? Então quando você forma sucessores, a tendência é que você desenvolva aquelas pessoas que estão se destacando na carreira, que estão entregando resultados consolidados, pessoas comprometidas, aquelas que você quer realmente que represente a tua imagem como a pessoa que desenvolveu para ser o seu sucessor, porque em algum momento você vai voar voos mais altos e a partir deste momento você vai querer ter uma pessoa que te represente de fato ali, à altura daquilo que você quer transmitir como imagem. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Isabela. Bom tê-los aqui. Sejam bem-vindos. Só para vocês saberem, eu estou aqui fazendo a leitura do meu e-book, estou passando cada uma das etapas, dos passos e explorando isso aqui no que eu estou chamando da live dos líderes atípicos. Então, caso vocês consigam permanecer comigo aqui, vai ser um prazer. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, quando você consegue fazer esse trabalho muito bem feito, você realmente não tem do que se preocupar, porque você vai deixar um legado. E aí você vai ter desenvolvido nas pessoas, para se tornarem ali os teus sucessores, as habilidades que você já tem muito bem desenvolvidas e possivelmente essas pessoas que você está desenvolvendo já tenham outras habilidades, que somadas a essas que você vai desenvolver, vai gerar, sem dúvida alguma, sucessores até melhores e mais preparados do que você. E tá tudo bem. Essa é a nossa missão, né? Nós estamos ali realmente para formar uma liderança cada vez mais consolidada, cada vez mais preparada, para que outras equipes venham e sejam formadas muito mais qualificadas. É assim que a gente vai transformar a imagem da liderança, é assim que a gente vai transformar a realidade que nós estamos, é assim que a gente transforma o mundo, né? Então, você como líder tem realmente uma missão. Então, o que fazer depois que eu definir os grupos de indicadores primários e secundários? Primeiro, você vai atribuir os objetivos a serem alcançados por você e pela sua equipe. Então, quando você define quais são os indicadores primários e quais são os indicadores secundários, e só reforçando, primários são aqueles que você vai dar prioridade na entrega. Secundários são aqueles indicadores importantes de serem entregues, mas que se você não entregar naquele mês, você não compromete o faturamento, você não compromete aquilo que realmente é a prioridade da empresa que você está trabalhando. Então foque sempre nos indicadores primários. A partir do momento que você definiu esses indicadores, aí você vai atribuir os objetivos a serem alcançados, sempre começando pelos indicadores primários. Se você já estiver entregando as metas, você vai considerar alguma superação, algum desafio. Lembra que o teu foco é formar equipes de alta performance e crescer de cargo, para você conseguir ter essa visibilidade muito positiva na carreira. Então, se você já é um líder que entrega resultados, sensacional, mas lembre-se que nada é tão bom que não possa melhorar
continuamente. Então você não pode, como líder, deixar um determinado grupo de liderados teus numa zona de conforto. Então, para isso, é muito importante que você estabeleça algum desafio. E normalmente aqueles colaboradores nossos que entregam resultados, eles gostam de ser desafiados e eles precisam disso para se sentirem motivados, né? E eu faço sempre um reforço nos meus conteúdos. A motivação, ela é intrínseca, ela é individual. Você, como líder, não consegue motivar os teus liderados, mas você tem a responsabilidade de identificar o que motiva essas pessoas, porque a motivação são os motivos que elas têm para agir, né? Então, quando você descobre qual é a motivação, poxa, eu tenho lá um grupo de pessoas que eu sei que pagam aluguel, que são os responsáveis pela casa, então o salário, aquilo que ela recebe de comissão, caso seja uma empresa que pague comissão, vai oferecer para ela uma possibilidade de ter dias mais leves. Então essa é a principal motivação dela. Não adianta eu falar para este grupo de pessoas, vamos lá, você pode ganhar uma grana, ir para uma balada ou algo do gênero. E nada de errado com quem vai para a balada. Mas para este grupo de pessoas, de liderados, que tem como foco a responsabilidade financeira de uma casa, é isso que é o fator motivacional dela. E é aí que você precisa realmente, nos feedbacks, intensificar e sempre lembrá-la que ela tem ali um fator, ela tem um motivo para estar ali todos os dias, para entregar com excelência e superar todos os dias o resultado dela. Então, quando eu coloco, né, no e-book que se ele já estiver entregando metas, é importante você estabelecer desafios, é por essa razão. Você precisa conhecer as pessoas da sua equipe. E aí, se você tiver numa equipe que não vem entregando as metas, você vai definir as evoluções que você vai buscar com a sua equipe, usando como parâmetro o que eu expliquei aqui, sempre o melhor mês. Então, nós estamos aqui no primeiro passo dos 7, que eu vou explorar ao longo aqui dos próximos dias, nessa live dos líderes atípicos. Mas hoje eu vou focar no primeiro passo, que é o levantamento de dados históricos. Então, quando você tem uma equipe que não bate meta, você vai olhar o teu histórico dos últimos 3 meses, qual foi o meu melhor mês histórico. Este mês vai ser o mês que você vai usar como referência e trabalhar para quebrar o recorde, porque daí você vai mostrar uma superação, uma evolução, e você não vai cobrar da sua equipe um número que é absurdo para ela entregar, porque ainda não tem o potencial de entrega, mas você também não deixa de cobrar deles, de direcioná-los para uma evolução gradativa até chegar no patamar de metas. E aí sim, falar de metas vai fazer sentido para eles. O segundo ponto, né, que você precisa, a partir do momento que você definir os indicadores primários e secundários, é definir o prazo para que eles cheguem no patamar de entregas de meta. Porque é importante, num primeiro momento, você estabelecer um parâmetro a partir do melhor mês de entrega. Mas a empresa espera de você a entrega das metas. Por mais que você venha demonstrando evoluções gradativas, vai chegar um momento que você vai ser questionado ou questionada, e aí, qual vai ser o mês que eu vou poder contar com a tua meta sendo entregue? Então, você precisa se antecipar a essa cobrança. E quando você faz essa projeção, quando você firma esse compromisso com cada integrante da sua equipe, você vai conseguir já ter uma noção de quanto tempo você vai demorar para chegar no patamar de meta. E caso você seja questionado, você já vai ter a resposta para dar, né? Então, é muito importante que você reúna a tua equipe e estabeleça esses compromissos para que você defina em quanto tempo, já que a sua equipe não está entregando meta, se esse for o cenário, em quanto tempo você vai conseguir chegar nesse patamar de metas. Então, sua equipe precisa saber disso, já que o seu resultado como líder somente será entregue se os seus liderados entregarem os resultados deles. Teu resultado como líder é tabela. Você não faz mais resultados sozinhos, né? Portanto, comunique de forma muito transparente, mostrando como você chegou nesse racional. E aí, como você vai fazer isso é o que eu vou explorar lá no passo de firmar compromissos, que é o passo 5. Hoje, nós vamos focar aqui no passo 1, que é o levantamento de dados históricos. Aí eu venho aqui para um segundo ponto. Como definir indicadores mais importantes para eu atuar no curto prazo? E aí eu dividi em 2 etapas.
Primeiro, é nessa etapa que você vai definir os 2 indicadores primários, sendo um de negócio, que são as metas contratuais, normalmente aquelas metas que estão atreladas ao faturamento da empresa. E aí alguns contratos podem ter o faturamento atrelado à qualidade, a NPS, a volume de vendas. Então você precisa entender, caso você não tenha essa clareza, com o teu gestor imediato, qual é esse indicador que eu não posso deixar de entregar dentro do mês. Então esse vai ser o teu indicador primário. E que, se não mantê-lo sob controle, poderá virar um problema para você. Então o indicador primário, ele é muito importante de você garantir o foco, a tua prioridade, e o indicador secundário, que são aqueles que não estão atrelados ao contrato, mas que se você não acompanhar e garantir que eles estejam em dia, você pode respingar nos teus indicadores primários e aí vai virar uma bola de neve que depois você não consegue administrar e pode perder mais um mês de entrega por conta disso. Então, divide. Quais são os indicadores atrelados ao meu faturamento? Esses indicadores serão as minhas prioridades. Quais são aqueles que eu não posso deixar de olhar todos os dias? E aí tem técnicas, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho 10 indicadores para olhar, eu não consigo olhar tudo de uma vez. Não mesmo? Mas como é que eu garanto que a partir da entrega dos meus indicadores primários, com um acompanhamento efetivo nos indicadores secundários, eu vou conseguir ter um mês leve, gostoso de trabalhar com a minha equipe? Isso é possível, né? Você só precisa descobrir como fazer isso, e é o que eu vou mostrar aqui ao longo da live dos líderes atípicos, tá? Atribua os objetivos a serem alcançados para esses indicadores. Então, quando você estabelecer quais são os indicadores primários, olhou e analisou, e você identificou, não vou conseguir bater a meta, está muito distante. É como se os meus operadores ou os meus liderados tivessem que sair do térreo para o 5º andar em um único salto. Impossível, não vai conseguir. E se você começar o mês cobrando um resultado que ele não vai conseguir entregar, vai ser mais um mês que você não vai conseguir entregar, porque para ele não é tangível, ele não consegue se enxergar batendo aquela meta. Então, quando você atribui os objetivos a serem alcançados, você vai olhar, consigo entregar a meta, beleza, você vai cobrar a superação, para que você consiga sempre ser visto de uma maneira diferenciada. Não consigo entregar metas, e aí você precisa ser muito racional. Não adianta você falar, não, eu vou entregar a motivação, né, que você normalmente deve ter como líder, buscando os seus fatores, os seus motivos para agir. Não adianta você agir nesse momento com otimismo. Você precisa ter dados e fatos. Vai conseguir entregar ou não vai conseguir entregar? É sim, sim, não, não. Não tem meio termo. E os dados é que vão te mostrar isso. Então você vai olhar, a minha projeção de fato mostra que eu vou conseguir entregar? Se sim, implementa a superação para todos aqueles liderados que têm potencial de entregar a superação. Os que não têm potencial, você vai estabelecer um compromisso com base no melhor mês histórico, pelo menos nos últimos 3 meses. E esse compromisso vira a meta desse grupo de liderados teus que não têm potencial de entregar a meta. O que você vai mostrar? Qual é o efeito colateral disso? Você vai demonstrar para a empresa uma evolução de todas as pessoas que você lidera, sendo que para uns, aqueles que têm potencial, você vai superar ou vai acompanhar e estabelecer para eles o desafio de superação da meta. Para aqueles que não têm potencial de entrega, você vai fazer um trabalho de desenvolver, de mostrar onde eles estão errando, o que eles precisam fazer para acertar, comparando com o compromisso dele, que é superar e bater o recorde do melhor mês histórico dele. Supondo que a meta de qualidade seja 85%. No melhor mês, ele entregou 80%. Então, este mês, você vai estabelecer um compromisso dele superar aquele melhor mês dele. Apesar de estar abaixo da meta de 85, você vai demonstrar um gráfico ascendente. Você vai demonstrar para a empresa uma evolução. Então isso é você agir estrategicamente. Não é você olhar o resultado da média de toda a sua equipe, já bater o carimbo na largada do mês e falar, não vou conseguir entregar a meta de novo, caramba. Então sai dessa linha da média. Isso é ser um líder típico. A maioria dos líderes fazem isso. Recebi a meta. Nossa, essa meta de novo, gente, aumentou. Não é possível que eu vou conseguir entregar. Ó céus, ó vida, ó azar. O líder atípico, aquele que não está ali no bololô da média,
ele se destaca porque ele tem a habilidade de análise crítica. Então, o que ele faz? A partir do momento que ele recebe uma meta que está acima do potencial de entrega dele como líder, aí ele olha lá os integrantes e fala, com essa equipe eu não vou conseguir entregar essa meta ainda. O que ele faz? Ele aplica a primeira habilidade, controle emocional. Ele respira e ele vai fazer a segunda habilidade, ele vai colocar em prática a segunda habilidade, que é a análise crítica. Então ele vai analisar os dados e os dados vão dizer se ele tem condições ou não de entregar. Se tiver, lindo, vai para a superação. Se não tiver, lindo também, vai para o compromisso e, novamente, ele vai ter ali uma superação daquele grupo que tem um baixo potencial de entrega. Mas tomando ações para desenvolver essas pessoas, para que em algum momento é importante que você tenha este parâmetro, né? Essa lacuna entre o baixo potencial de entrega e a meta, você precisa ir encurtando. Em quanto tempo? A sua projeção, são os dados que vão te mostrar isso. Então é muito importante que você tenha isso claro para você, tá? E aí, esses levantamentos no formato proposto representam o fundamento para os próximos passos. Que daí a gente entra no passo 2, que eu vou explorar com mais detalhes na nossa live dos líderes atípicos de amanhã. Hoje, eu falei aqui do primeiro passo da metodologia, eu fiz uma reflexão no início da live, por que você faz o que você faz. É muito importante que você tenha essa clareza e eu propus aqui que você respondesse 3 perguntas aí para você, né? Que são perguntas que vão realmente dar para você a resposta que você precisa, para então você saber se a liderança de equipe é a missão que você quer seguir na sua carreira. Não é fácil. Por mais simples que seja, não é fácil. Para quem começa uma carreira de liderança, para quem é promovido e começa do zero de novo, no novo estágio profissional, não é fácil. Você vai se deparar com situações novas, você vai se deparar com situações até antigas, mas que você vai precisar das soluções novas. Então, é um desafio que vai provocar em você um misto de sensações. Vai ter dias que você vai querer desistir, vai ter dias que você vai sair extasiado porque você conseguiu entregar um resultado, teve um reconhecimento, mas é uma variação e você precisa da habilidade de controle emocional, porque é a partir dessa habilidade de controle emocional que você vai conseguir desenvolver a segunda habilidade, que é uma análise crítica da situação, sem agir pela emoção, em alguns momentos sendo racional, para que então você possa desenvolver cada vez mais a terceira habilidade que eu amo, que é a liderança transformacional. Você é um líder para transformar outras vidas, além de transformar a sua. Se você está sendo um líder com foco num salário, eu quero ser promovido para eu ganhar mais, eu quero ser promovido para o meu chefe me enxergar melhor, mas que você não tem foco na transformação, você talvez você não esteja na posição que realmente é a tua missão de vida. Então, é uma reflexão muito importante de você realizar. Por que você faz o que você faz? Você quer continuar fazendo o que você faz, mas de uma forma diferente. Você faz o que você faz porque você quer continuar fazendo o que você faz da mesma forma que você sempre fez, ou você definitivamente não quer mais continuar fazendo o que você faz e só atua na função como líder de equipe até surgir algo melhor ou na sua área de formação. Então essas 3 perguntas é muito importante que você tenha clareza. E se você tiver uma resposta diferente da primeira, que é você quer continuar fazendo o que você faz, mas de uma forma diferente, talvez você tenha que refletir se realmente a missão que você decidiu para a tua vida é a missão que você deve ter, né? Eu arrisco dizer que não. Então, você precisa ter um coração ensinável. Se você é líder de equipe e está como líder atuando à frente de uma equipe por uma missão de transformação acima de tudo, você está ali para esta missão. Então, quando você transforma vidas, a sua vida também é transformada. Então, eu quis aqui realmente deixar essa reflexão. Hoje, além da reflexão, eu explorei um pouco mais o primeiro passo dos 7 passos que eu vou explorar ao longo aqui dessa live dos líderes atípicos. Então, eu super agradeço você que pôde estar aqui comigo, mesmo que por um tempo. Eduardo, gratidão. Eu vi que você até participou aí no chat. Em alguns momentos que eu fui falando, você foi
escrevendo ali exatamente, mandando palminhas, muita gratidão, isso realmente me incentiva bastante. Ali, Cauane, olha só que linda, muito legal ter você aqui, pena que você entrou no finalzinho aqui da live, mas não tem problema, eu estou subindo em todas as redes. Ontem foi a primeira live, hoje está sendo a segunda live, onde eu estou trazendo a leitura na íntegra do meu e-book, e eu vou explorar ao longo aqui da live dos líderes atípicos os 7 passos para que vocês tenham um claro entendimento de qual é a ordem lógica que um líder diferenciado deve seguir. E da onde eu tirei, né, esses 7 passos? Quem me acompanha sabe, eu sou líder, né? Estou atuando como líder há mais de 15 anos ao longo dessa minha jornada. E tanto para mim quanto para os líderes que se destacaram na carreira, eu observei pontos comuns, além de cursos e de mentorias que me qualificaram para compilar esses 7 passos, que se você seguir, com toda certeza, você vai se tornar um líder muito diferenciado, assim como eu, graças a Deus, fui ao longo da minha carreira. E quem trabalhou comigo sabe o quanto eu sou comprometida naquilo que eu faço, o quanto eu busco excelência em tudo aquilo que eu faço. Nem sempre a gente acerta, porque afinal de contas a gente não sabe de tudo, mas com certeza, se eu fosse considerar uma escala de 0 a 100, 80% talvez do tempo eu acertei, né? E pude transbordar e ensinar na vida de outras pessoas que permitiram ter esse coração ensinável, de aprender. Eu aprendo o tempo todo, né? A gente não sabe tudo. Então, muita gratidão. Rick também entrou aqui no final, que pena, mas tudo bem, acompanha essas 2 lives, a de ontem e a de hoje, à medida que eu for soltando na rede, e entrem comigo ao vivo, né? Todos os dias às 21 horas até o dia 29, tá? Eu estarei aqui todos os dias conduzindo essa live dos líderes atípicos, onde eu vou explorar cada item do meu e-book para te ajudar aí a desenvolver uma liderança muito consolidada, formar equipes de alta performance e que vocês subam cada vez mais alto na carreira de vocês, tá bom? Uma noite abençoada para vocês, mais uma vez obrigada pela atenção e até a nossa live dos líderes atípicos de amanhã às 21 horas. Eu vejo vocês. Tchau, tchau, uma ótima noite. São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.